Beleza, pessoal, vamos voltar aqui. Quem está assistindo o vídeo aí pode continuar assistindo. E aí eu vou passar eles aqui agora, tá? Deixa eu fazer um negócio. Vamos lá, então. Nós vamos assistir esse vídeo, que é um vídeo do Telecurso 2000, produzido pelo Senai, São Paulo, e ele tem um conteúdo aqui na aula 31 sobre lubrificação. Ok? Então, vamos lá. Ananias, me ajuda aqui. O que foi, dona Marta? Minha máquina de costura pifou. Eu não sei se eu vou poder ajudar a senhora não, dona Marta. Sabe o que é? Eu recebi uma encomenda de umas peças que eu tenho que entregar. Ananias, para você arrumar isso deve ser rapidinho, né, Ananias? E depois eu também tenho umas encomendas de uns vestidos. Tá certo, dona Marta. Vizinho é para essas coisas, né? O que aconteceu? Bem, eu não sei. Eu botei óleo, começou a cheirar queimado, parou. Não sei o que aconteceu. Estranho. Diz uma coisa. Que tipo de óleo a senhora usou, hein? Bem, o óleo de máquina tinha acabado. Eu botei óleo de cozinha. Me disseram que dá no mesmo, né? Só que não dá no mesmo não, dona Marta. Sabe que a senhora pode ter estragado o motor da máquina? Não. Lubrificação é uma coisa muito importante e que tem que ser feita segundo critérios técnicos. Olha, tem hora certa para lubrificar, óleo certo, tudo isso, viu? E se você se ligar, na teleaula de hoje, você vai aprender muita coisa importante sobre esse assunto. Hoje, você vai entender o que é lubrificação e quais os seus objetivos. Vai aprender que existem lubrificantes com diferentes características. E vai ver que cada máquina usa um lubrificante específico. Não saia daí, hein? A lubrificação é um assunto da maior importância. Qualquer profissional da área metal-mecânica precisa ter boas noções sobre o uso de lubrificantes. A nossa teleaula já está começando. E aí, Tito, o que você está fazendo? Ô, Caio, eu estou praticando aqui um pouco da lubrificação industrial. Eu li nossa aula de lubrificação e aí eu percebi que a gente não pode deixar nenhuma máquina sem óleo. Mas será que é assim mesmo? Só ir colocando óleo e tudo bem? Mas que mal que pode ter? Mas não sei, a gente nem sabe direito ainda o que é a lubrificação. Caio, talvez você tenha razão, né? Acho que o melhor mesmo é a gente saber o que é a lubrificação. Claro. E você tá nessa? Então vamos ficar por dentro da lubrificação. Quando duas peças sólidas funcionam em contato, o atrito é inevitável, principalmente se as peças não estão lubrificadas. E lubrificar significa justamente isso: introduzir uma substância entre essas duas superfícies, de modo a diminuir o atrito. Depois de lubrificadas, as peças não mais entram em atrito uma com a outra. O atrito passa a ser entre cada uma das peças e a camada de lubrificante que se formou. O atrito, que antes era entre duas superfícies sólidas, passa a ser entre uma superfície sólida e um fluido, ou lubrificante. E é claro que esse atrito entre uma superfície sólida, no caso a engrenagem, e um fluido, o lubrificante, é menor que o atrito entre duas superfícies sólidas. Bom, esse é o princípio de toda e qualquer lubrificação. Mas só existe lubrificação com lubrificante. E ao contrário do que muita gente pensa, existem lubrificantes em vários estados físicos. Ou seja, você pode ter um lubrificante gasoso, como o ar, ou líquido, como os óleos, semissólidos, como as graxas, e sólidos, como a grafita ou o talco. Todos eles são lubrificantes. Mas é claro que os mais comuns são mesmo os óleos e as graxas. Vamos começar a estudar os lubrificantes pelos mais comuns. Vamos começar conhecendo os vários tipos de óleos. Nós podemos classificar os óleos de acordo com sua origem. Temos os óleos minerais, que são derivados do petróleo. Os óleos vegetais, que, como o nome já diz, vêm de sementes como soja, milho e girassol. Os óleos animais, que são extraídos de animais como as baleias e o bacalhau. E os óleos sintéticos, que são fabricados a partir de substâncias químicas como os silicones e as glicerinas.
Agora, mais importante do que conhecer os tipos diferentes de óleo é saber que cada um deles é adequado a uma aplicação específica. Já entendi. Você quer dizer que o meu óleo de cozinha só serve para cozinhar e não para lubrificar? É aí que a senhora se engana, dona Marta. Os óleos vegetais, como esses usados em cozinha, eles também servem como lubrificantes, só que em condições bastante particulares. É que como os óleos vegetais e animais eles têm uma baixa resistência à oxidação, eles normalmente são usados associados a outros tipos de óleo. Aí sim, eles podem ser usados como lubrificantes de máquinas. Então se eu misturar o óleo de cozinha com outro óleo, tudo bem? Não, também não é assim. Vai depender das especificações da máquina que vai ser lubrificada. Essa é uma noção importante. Cada máquina foi projetada para receber um lubrificante específico. E se você oferecer um lubrificante diferente daquele recomendado pelo fabricante, aí o risco é todo seu. Agora eu estou começando a entender. Também você fica com esse palavreado técnico, a gente demora para entender, não é? É, dona Marta, mas eu não posso fazer nada. O palavreado é técnico mesmo. Mas agora que a senhora já entendeu isso, vai ficar bem mais fácil a senhora entender o resto. Voltando aos óleos, me responda uma coisa. A senhora sabe qual é o tipo de óleo mais usado? Se o mineral ou o sintético? Não. Eu só sei que o vegetal e o animal são pouco usados, como você mesmo disse. E os óleos sintéticos também são pouco usados porque são muito caros. O mais comum na indústria são os óleos minerais mesmo, esses derivados de petróleo. Ananias, como é que a gente sabe que tipo de óleo se deve comprar para lubrificar a máquina? É fácil, é só ficar de olho nas especificações, ou, em outras palavras... As especificações são informações que identificam os óleos de acordo com suas características. Essas informações são fornecidas pelos fabricantes depois de submeter os produtos a uma série de ensaios. Os óleos passam por ensaios de viscosidade, que é a resistência ao escoamento oferecida pelo óleo. Ensaios de ponto de combustão, de densidade, entre outros. É a partir dos resultados desses ensaios que a gente tem como avaliar se o óleo é adequado para este ou para aquele tipo de lubrificação. Agora, você já está por dentro dos óleos. Então, chegou a hora de botar a mão na graxa. É isso mesmo. Agora, a gente vai começar a estudar as graxas. Mas, afinal de contas, o que é graxa? Graxas são compostos lubrificantes semissólidos formados por uma mistura de óleo, aditivos e sabões metálicos. É claro que as graxas que a gente usa no sapato são diferentes das graxas que a gente usa na lubrificação. Aliás, assim como os óleos, existem diferentes tipos de graxas. A diferença entre elas está no sabão. Como você viu, as graxas são compostos que levam sabões metálicos. E é de acordo com esses sabões que elas são classificadas. Assim, temos a graxa à base de alumínio, à base de cálcio, à base de sódio, à base de lítio, à base de bário e a graxa mista, que é resultado da mistura de vários desses sabões. E do mesmo jeito que os óleos, as graxas também têm suas especificações, que são determinadas depois de ensaios. Só que no caso das graxas, os ensaios procuram medir características como a consistência, a adesividade e o ponto de fusão, entre outras. É claro que existem outros tipos de graxas, como as graxas sintéticas. Mas o importante é você saber que cada uma das graxas que a gente viu tem características específicas. Você encontra uma descrição dessas características no seu livro. Ô Tito, oi. A gente tava boiando mesmo, viu? Você viu quanta coisa tem pra gente ver ainda sobre lubrificação? Exatamente, hein, Caio? E eu nem me preocupei se aquele óleo era o mais indicado para aquele tipo de máquina. Aí você viu quantos tipos de lubrificantes? Aí tem muito mais, ó. Esse, por exemplo, aqui, parece que não, mas é um lubrificante. É a grafita. Esse aqui é a parafina. Esses outros dois são outros tipos de lubrificantes. É isso aí. Até agora a gente já estudou os lubrificantes líquidos, como os óleos, e os semissólidos, como as graxas. Essas duas substâncias aqui são exemplos de lubrificantes sólidos. Deixa eu ver aqui, Tito. Olha só, algumas características desses lubrificantes. Por exemplo, eles têm uma grande estabilidade em altas temperaturas, alto índice de adesividade e não têm impurezas abrasivas, que podem comprometer o desempenho da lubrificação, né?
E é por essas e outras características que muitas vezes eles são misturados a outros lubrificantes para melhorar o desempenho. Tá tudo aqui. Quer dizer que muitas vezes esses lubrificantes sólidos servem como aditivos para outros lubrificantes? Bem, agora você já conhece um pouco mais sobre lubrificantes. Já viu que eles podem ser gasosos, líquidos, semissólidos ou sólidos. E viu que os mais comuns são mesmo as graxas e os óleos. Além disso, você reparou que existem diferentes tipos de lubrificantes para diferentes aplicações? Bom, depois de aprender tudo isso sobre os lubrificantes, está na hora de ver como acontece de fato a lubrificação. A partir de agora, você vai ver alguns exemplos de lubrificação em algumas máquinas. Fique ligado. E vamos começar vendo como deve ser feita a lubrificação de mancais de rolamento, como os dessa máquina aqui. Os mancais podem ser lubrificados com óleo ou com graxa. Ao utilizar graxa na lubrificação dos mancais, recomenda-se encher a caixa até 1/3 ou a metade do seu espaço livre. Se a lubrificação for feita com óleo, o nível deve ser mantido baixo, não excedendo o centro do corpo rolante inferior. A troca do óleo depende da temperatura em que o mancal trabalha e o grau de poluição do ambiente. Maior a temperatura, mais poluição, menos durabilidade para o óleo. Isso que a gente viu foi apenas um exemplo. A gente lubrificou um mancal de rolamento. Para outros tipos de mancais, a lubrificação também tem que ser diferente. Os detalhes dos outros tipos de lubrificação você confere no seu livro. Quer dizer que dependendo da máquina, o jeito de fazer a lubrificação também muda? Muda sim. Por exemplo, essa sua máquina de costura aqui, ela deve ter engrenagens fechadas. Ou seja, as engrenagens elas estão protegidas dentro de uma caixa. A gente vai ter que usar um óleo capaz de formar uma película que evite que as saliências microscópicas das superfícies das engrenagens se toquem diretamente. E também vai ter que levar em consideração a temperatura em que a máquina trabalha, o tipo de engrenagem que ela usa, etc, etc, etc. E eu achando que óleo de cozinha resolvia. E essas engrenagens aqui, Caio, como é que elas são lubrificadas? Bom, Tito, elas são chamadas de engrenagens abertas, porque estão em contato com o meio ambiente e não estão dentro de nenhuma caixa. Certo. Dá só uma olhadinha. Esse tipo de engrenagem deve trabalhar com películas de lubrificantes bem finas entre os dentes das engrenagens. É que a lubrificação só deve ser feita periodicamente. No caso de engrenagens abertas, a lubrificação deve levar em conta, entre outras coisas, a temperatura, as condições ambientais e o material de que as engrenagens são feitas. Um outro tipo de máquina que você pode ter que lubrificar é uma máquina ferramenta como essa aqui. Nesse caso, uma máquina CNC. Bom, esse tipo de equipamento está ficando cada vez mais sofisticado e cada vez mais diversificado, com cada fabricante usando as suas próprias especificações. Por isso, na hora de lubrificar uma máquina como essa, o melhor é consultar o manual do fabricante da máquina. Esses foram apenas alguns exemplos de máquinas e de como elas podem ser lubrificadas. Você já sabe que os métodos de lubrificação e os lubrificantes variam de máquina para máquina. Mas, de modo geral, toda máquina tem 3 elementos que devem ser lubrificados. Vamos ver quais são? Os elementos de apoio sempre precisam ser lubrificados. Esses elementos são os mancais, as guias, os ressaltos e outros. As engrenagens também, de dentes retos, helicoidais, engrenagens internas, externas, enfim, engrenagens de um modo geral pedem lubrificação. Finalmente, os cilindros em geral, que estão sempre presentes em motores e compressores. Muito bem, agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a lubrificação é um item fundamental em qualquer indústria e que existem critérios técnicos para lubrificar máquinas e equipamentos. Você aprendeu que existem diferentes tipos de lubrificantes, projetados para diferentes tipos de lubrificação, cada um com suas características. Por fim, você viu alguns exemplos de máquinas e de suas respectivas lubrificações. Ananias, você está demorando muito. Eu tenho que fazer o almoço. Quando ficar pronto, você me avisa, tá bem? Obrigada. Dona Marta, nem me convidou para o almoço. Bom, deixa eu acabar isso, que eu ainda tenho muito trabalho pela frente. E você também.
Não esqueça de pegar seu livro e estudar tudo o que a gente viu hoje. Bons estudos e até a próxima. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 32. Bons estudos! E aí, Ananias, tudo bom? Ô, tio, Caio. Bom. Que devo a honra dessa visita. A gente estava precisando de uma mãozinha sua. Na verdade, a gente está querendo melhorar o nosso desempenho na parte de lubrificação industrial. Exatamente. Na última teleaula, a gente aprendeu o que é a lubrificação, quais são os seus objetivos, até aprendeu a lubrificar uma máquina que nem essa aqui. É mesmo. Só que a gente está querendo saber como é que é a lubrificação na fábrica. Bom, para isso a gente vai ter que fazer uma coisa. Nós vamos ter que dar uma olhada em como são organizados os esquemas de lubrificação. Esse é o assunto da teleaula de hoje. Você vai ver o que deve orientar os esquemas de lubrificação das indústrias. Vai dar uma olhada em como pode ser montado um programa de lubrificação. E vai conhecer alguns acessórios usados na lubrificação de máquinas e equipamentos. É por aí, Ananias. As nossas dúvidas estão por aí. E você, também tem essas dúvidas? Então, para saber como a lubrificação é organizada nas fábricas, preste atenção porque a nossa teleaula já está começando. Como organizar a lubrificação de uma indústria? Na última teleaula, você conheceu os lubrificantes e alguns critérios para fazer a lubrificação de máquinas e equipamentos. Mas e se você tem uma grande linha de produção? Como ter certeza de que todas as máquinas estão recebendo o lubrificante certo, na hora certa e na quantidade necessária? Olha, não tem outro jeito. Para garantir uma lubrificação eficiente em todas as máquinas, só mesmo organizando a lubrificação. Isso significa lubrificante certo, no volume adequado e no momento exato. Em outras palavras... O lubrificante certo é aquele armazenado corretamente, que segue as especificações do fabricante e que tem sua qualidade controlada. O volume adequado só será alcançado se a pessoa que faz a lubrificação for habilitada, se os sistemas centralizados estiverem projetados corretamente, se os procedimentos de execução forem obedecidos e também se houver inspeção regular nos reservatórios. Finalmente, o momento exato de lubrificar uma máquina deve ser determinado por um programa de lubrificação que deve levar em conta as recomendações dos fabricantes das máquinas e também as dimensões da equipe de lubrificação. Conseguimos a lubrificação ideal quando juntamos esses 3 itens: o lubrificante certo, no volume adequado e no momento exato. Olha só como fica o óleo depois de usado. Já dá para perceber a diferença pela cor escura. Agora, existem outros aspectos que a gente só vai conseguir perceber dentro de um laboratório de ensaios como esse. Vamos ficar por dentro. Esse óleo ficou mais tempo do que devia numa máquina. O resultado é que ele tem uma grande quantidade de partículas misturadas. Essas partículas no óleo indicam que a máquina teve um desgaste acelerado de suas peças. Portanto, as partículas que aparecem no óleo são resultado desse desgaste. A principal consequência de uma lubrificação deficiente é a diminuição da vida útil da máquina. Uma máquina que poderia durar, por exemplo, 20 anos, pode ter a sua vida reduzida em até pela metade. Imagine o prejuízo que isso não significa, ainda mais numa linha de produção como essa, com tantas máquinas operando. Bom,
No caso dessa fábrica, ela tem um bom programa de lubrificação. Por isso mesmo, a gente veio conversar com o Eduardo, que é o engenheiro de manutenção daqui. O Eduardo, depois da implantação do programa de lubrificação, o desempenho das máquinas melhorou? Melhorou muito. O problema é que esse programa de lubrificação foi implantado recentemente. E como você sabe, os desgastes causados às máquinas por uma lubrificação deficiente é cumulativo. Ou seja, os desgastes vão se acumulando aos poucos, ao longo dos anos. Então quer dizer que o programa de lubrificação que foi implantado pode não ser a solução. Não, ele é a solução sim, daqui para frente. Daqui por diante, as máquinas vão ter a lubrificação adequada. Acontece que muitas dessas máquinas estão aqui há muito tempo. E por falta de um programa de lubrificação, o tempo de vida útil delas já está comprometido. É isso aí. A lubrificação não é nenhum tratamento de choque. É mais parecido com a homeopatia. É um trabalho constante de inspeção e acompanhamento dos equipamentos. Mas é um tratamento que vale a pena. Com uma lubrificação adequada, as máquinas e equipamentos têm uma vida útil até 10 vezes maior que aqueles equipamentos que têm lubrificação deficiente. Caem os custos da manutenção em até 35%. Com o uso mais controlado, o consumo de lubrificantes também cai, em até 50%. Cai também o consumo de energia em até 20%. E o mais importante é que a energia que se economiza não é só a da redução de atrito, é também energia embutida. Peraí, mas o que é essa energia embutida? É o seguinte, imagine que uma peça tem que ser substituída de uma hora para outra, antes do tempo, por falta de lubrificação. Ora, essa peça tem uma energia embutida nela. É energia que se gasta para produzi-la. Ou seja, é energia que a máquina gasta para produzir esta peça. E isso sem contar com o material que é utilizado para fazer esta peça. E tudo isso é jogado fora antes do tempo. Como você viu, a lubrificação adequada é muito importante. Usar o lubrificante certo, na quantidade certa e no momento exato. Se você pensar em apenas uma máquina, pode até não ser muito complicado. Mas e se você tiver que lubrificar uma grande quantidade de máquinas? Você já imaginou que cada uma delas tem vários pontos que precisam ser lubrificados? E que muitas vezes uma mesma máquina usa lubrificantes diferentes em momentos e quantidades diferentes? Bem, para conseguir lubrificar todas essas máquinas de maneira eficiente, é preciso ter um programa de lubrificação. Um programa de lubrificação nada mais é do que uma maneira de se planejar a lubrificação de todas as máquinas da indústria. Cada uma em seu período adequado, sua quantidade de lubrificante e, é claro, com o lubrificante certo. Ô, Ananias, numa linha de produção é tanta máquina que eu nem ia saber por onde começar para fazer um programa de lubrificação industrial. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é saber em que estado se encontram as máquinas. Mas espera aí, a gente tem que fazer esse levantamento em todas as máquinas? Não tem jeito. E se a linha de produção for grande, o negócio é dividir o trabalho em setores. Nossa, isso é que trabalho, Ananias. Imagina quantas máquinas não tem numa indústria grande, por exemplo. Mas tem mais. Depois de fazer o levantamento de cada uma das máquinas, você precisa fazer um programa de lubrificação para cada uma delas. Saber que tipo de óleo a máquina usa, quanto de óleo, de quanto em quanto tempo ela precisa ser lubrificada. E a gente não pode esquecer que uma mesma máquina, às vezes, tem vários pontos de lubrificação. Por exemplo, o meu torno tem. Peraí, Ananias, se eu entrar hoje numa fábrica, eu vou ter que ter de cor todos esses pontos? Não é preciso não, Tito. As empresas, elas trabalham com códigos para identificar os pontos de lubrificação das máquinas. Esses códigos são, na verdade, etiquetas como essa. Nela, tudo é informação. A cor da etiqueta informa o tipo de óleo, a viscosidade correta e o seu fabricante. Esses códigos variam, cada empresa tem os seus. Com essas informações, o encarregado da lubrificação faz o seu trabalho. Normalmente, se trabalha com fichas que controlam cada seção da empresa. Essas fichas servem para fazer o acompanhamento da lubrificação, como a frequência, a quantidade de lubrificante que deve ser usado e etc. Com a ajuda dessas fichas,
Dá, por exemplo, para ter um controle do consumo de lubrificantes. A lubrificação numa indústria depende da organização. E o melhor jeito para se conseguir a organização é através de um programa de lubrificação. Como você viu, uma das partes desse programa é o levantamento das condições das máquinas, a identificação dos pontos de lubrificação e o controle desses pontos. Agora, a gente vai ver um outro item importante do programa de lubrificação: a armazenagem e o manuseio de lubrificantes. Esse é um item fundamental para que o programa de lubrificação funcione. Afinal de contas, de nada vale um bom programa de lubrificação se os lubrificantes não estiverem em boas condições. Os lubrificantes, de modo geral, tanto óleos quanto graxas, são armazenados em tambores. E tanto óleos quanto graxas devem ser mantidos longe de calor excessivo, bem como da água e de fontes de poeira. Quando os tambores tiverem que ser estocados ao ar livre, eles devem ficar deitados, apoiados sobre calços de madeira. Caso eles tenham que ficar de pé, é recomendável o uso de um encerado. Na falta de um encerado, os tambores devem ser mantidos inclinados com a ajuda de calços de madeira. Isso tudo para evitar o acúmulo d'água sobre os bujões, que são as aberturas dos tambores. Essas dicas que a gente viu servem principalmente para o caso de se estocar os tambores em locais abertos. Vamos ver agora como eles podem ser estocados em almoxarifados fechados. Nesse caso, uma alternativa cada vez mais usada são os pallets, um tipo de estrado de madeira. Assim como na estocagem externa, os cuidados com o excesso de calor, umidade e poeira devem continuar. É importante que o almoxarifado fique longe de fontes de calor, como fornos e caldeiras, bem como fontes de umidade e de poeira. É importante manter o local limpo, sem panos ou estopas sujos de óleo, já que esse tipo de material pode se incendiar pela combustão. Para retirar óleos ou graxas dos tambores, podem ser adaptadas torneiras em um dos bujões. Se você precisar de apenas um pouco de lubrificante, deve usar um recipiente apropriado. Esse recipiente deve receber sempre o mesmo tipo de lubrificante. Lembre-se de sempre conservá-los. É isso aí. Existem vários acessórios que podem ser usados no manuseio de lubrificantes e na lubrificação. A talha serve para mover os tambores. O equipamento de retirada de óleo é normalmente formado por bombas manuais instaladas no bujão do tambor. Já o equipamento para a retirada de graxa é mais sofisticado e trabalha com ar comprimido. E as pistolas portáteis para a graxa são usadas para grupos de equipamentos e podem ser manuais ou elétricas. Como existem vários tipos de máquinas que usam diferentes tipos de lubrificantes, normalmente o encarregado trabalha com um carrinho de lubrificação, que carrega várias graxas ou óleos. Puxa vida, quanta coisa envolvida num trabalho aparentemente tão simples. A lubrificação de máquinas. Mas como você percebeu, é um trabalho aparentemente simples e que, por isso, precisa de mão de obra especializada. Afinal de contas, de nada valem os programas de lubrificação se os responsáveis pela lubrificação não estiverem bem treinados. Ô Eduardo, o que é necessário para ser um bom lubrificador? Bem, além dos conhecimentos relacionados aos lubrificantes, métodos de lubrificação e características das máquinas, o bom lubrificador deve ter uma visão geral de todo o processo. Ou seja, ele precisa ter noção dos riscos que uma má lubrificação representa, saber do impacto que o uso de lubrificantes tem sobre o meio ambiente, saber como evitar a contaminação dos lubrificantes pela poeira, água e outros elementos. Enfim, como eu disse, ele precisa ter uma visão geral de todo o processo. Bom, agora é hora da gente ter uma visão geral dessa teleaula. Vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como a lubrificação pode ser importante numa linha de produção. Você aprendeu que critérios devem orientar essa lubrificação. Você conheceu alguns dos equipamentos que são usados na lubrificação. Entendeu a importância de uma estocagem adequada de lubrificantes.
e teve uma noção de como são feitos os programas de lubrificação. Agora é só aprofundar tudo o que você viu aqui na nossa teleaula. Bons estudos e até a próxima! Bom, pessoal, tá aí. Não sei se todos conseguiram acompanhar. Tá aí os dois vídeos. Eu já mandei lá no grupo também para vocês. Vou mandar agora as apostilas desse telecurso. As duas apostilas, estou mandando agora. Tá? Pegando aqui já. Para que vocês possam já ir fazendo o trabalho, ok? Vou só abrir o WhatsApp de vocês aqui, beleza? Aqui. Tá lá, pessoal, as duas apostilas. Estou acabando de enviar aqui. Já enviei. Tá aí para vocês as duas apostilas. Tá? A nossa aula de lubrificação. Tá todinha aí para vocês. Tem alguns erros de português ali, tá, pessoal? Que eu peguei de uma apostila da Texaco, algumas coisas, outras da SKF, mas todas as apostilas, elas eram em inglês. Aí eu tive que traduzir para o português. E aí, na tradução, eu usei o tradutor. Aí algumas palavras ficaram meio complicadinhas ali, mas dá para entender bem. Tá? Eu vou, então, mandar para vocês em dois formatos, como eu sempre estou mandando, né? Tanto no Word quanto no PDF. Lembrando, pessoal, que vocês podem utilizar o Office 365. É só usar o e-mail do Senai, aquele e-mail SESI Senai, vocês podem usar o Office online, tá? Para quem não tem para quem não tem o Word aí no celular, aí pode usar ele online, ok? Deixa eu só converter para PDF aqui, já estou mandando para vocês, tá? Pronto. Então tá aí, pessoal. Acabei de mandar para vocês, então, as duas apostilas dos dois vídeos que nós tivemos. Mandei também a aula que nós tivemos hoje sobre lubrificação.
em PDF e mandei a avaliação em Word e em PDF, ok? Então, façam a avaliação, qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. A avaliação faz parte da aula de hoje, então essa avaliação está sendo entregue hoje, ok? Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição de vocês.